É isso aí, galera, vamos começar mais um encontro de biologia, dessa vez online, mas vamos com tudo, porque hoje é metabolismo energético na veia. Começamos então o nosso encontro. Dessa vez a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de metabolismo energético e eu vou falar sobre algumas coisas. A gente vai estudar assim, o que seria o metabolismo energético. A gente vai primeiro ter essa visão mais inicial, mais básica, para que todo mundo esteja alinhado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a respiração celular. Em seguida, a gente vai falar sobre fermentação e depois, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre fotossíntese e quimiossíntese também, beleza? Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos para a nossa parte inicial. A primeira pergunta que a gente se faz quando fala sobre metabolismo energético é: para que a gente precisa de energia? Aí é fundamental, nós sabemos que sem energia a gente morre, né? Não tem como viver. E aí você fala, tá, beleza, isso eu já sei, mas energia para quê? Para que o meu corpo precisa disso, né? Bem, vou te dar alguns exemplos. Transporte ativo de moléculas, né? Então nós sabemos que uma bomba de sódio e potássio que transporta ativamente contra o gradiente de concentração algumas moléculas precisa gastar energia para isso, beleza? Senão esse transporte não é feito. Para contração muscular, você que está agora mexendo seus músculos, seu coração está batendo, eu tenho certeza que você está agora gastando bastante energia para isso, desde que teu coração bateu pela primeira vez e nunca mais parou de bater. Além disso, a gente precisa também para síntese e secreção de substâncias, a gente precisa para locomoção e divisão celular, então eu poderia ficar esse vídeo inteiro só citando exemplos do para que nós precisamos de energia. Mas, ao longo dos nossos estudos ao longo do ano, né, a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre esse gasto energético. Só que, se a gente precisa de energia, uma coisa que a gente precisa também é obter essa energia de algum lugar, porque a gente não tem capacidade de produzir energia internamente, não somos grandes usinas de produção de energia. Então a gente precisa obter essa energia. E de onde ela vem? Basicamente da alimentação. Se hoje você já comeu alguma coisa, eu tenho certeza que parte daquilo que você comeu era para te fornecer energia. Não somente energia, a gente tem alimentos que, alguns nutrientes que vão servir para regular processos metabólicos diversos, né, como os íons, potássio, sódio, cloreto, mas a gente tem também outros alimentos que a gente vai utilizar para formar toda a parte plástica do nosso corpo, a parte estrutural, mas também temos aqui alguns alimentos que são essenciais para fornecer energia. Tá? Se você ouviu um barulho estranho, foi um carro de som que acabou de passar ali na rua. Tá? Mas enfim, vamos lá. E de onde a gente tira essa energia? Da comida, do alimento, como eu falei. Só que isso tem que passar por todo um processamento. Então a gente come, depois a gente digere esse alimento e dessa digestão a gente consegue fornecer pequenos nutrientes ali que são utilizados para a produção de energia em si, tá? O que a gente come? Basicamente, primeira fonte, carboidrato. Primeira fonte de energia que a gente tem. E digerindo grandes carboidratos, como o amido, né, alguns polissacarídeos, açúcares de grande tamanho, a gente consegue pequenos elementos como a glicose. A glicose é a principal fonte de energia do teu corpo. E através do uso da glicose a gente vai produzir ATP, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do que é. Mas sempre tem em mente, quando a gente fala de energia na célula, a gente está falando dessa molécula especial chamada de ATP. Só carboidrato? Claro que não. Nós também podemos obter energia a partir de gorduras, lipídios, beleza? Quebramos os lipídios, geramos então, da digestão deles, ácido graxo e glicerol. Então esses elementos, quando absorvidos, também poderão ser utilizados para a geração de ATP. E em último caso, a gente utiliza proteínas. Não são reservas, mas também são fontes, né? Nós não guardamos proteínas para produzir energia, mas elas estão ali e caso precise, a gente vai utilizar. A gente quebra a proteína, gera aminoácidos, toda proteína é formada por aminoácidos, e esses aminoácidos também podem ser convertidos em ATP. Só uma pequena observação nesse caso. Quando a gente quebra a gordura, a gente gera ácido graxo e glicerol. O glicerol pode, inclusive, ser convertido em glicose, assim como os aminoácidos, tá? Lá da quebra das proteínas. O ácido graxo não. O ácido graxo ele pode ser utilizado na produção de energia, mas não pode ser convertido em glicose, ok? Muito bom, sabemos de onde obtemos energia. Agora, como é que a energia foi parar no meu alimento?
E aí aqui eu queria fazer um parênteses bem importante. Nós temos dois grupos muito importantes nesse processo, vegetais e animais. Quando a gente compara esses dois grupos, a principal diferença que você aprende desde a tiateteca pequenininho lá é que os vegetais realizam fotossíntese e você, obviamente, não. Nem que você bote uma blusa verde, fique enterrado no meio do sol, no máximo tu vai se torrar e suar bastante, mas você não vai produzir nenhum tipo de alimento a partir disso. Agora, a planta usa a fotossíntese para isso, para a produção de alimento. Show? Nós não podemos fazer isso, então o que a gente faz? A gente come outros seres, inclusive plantas e outros animais, tá bom? Um outro processo que nós dois fazemos a partir desse alimento é produzir energia, tá? Então, para que a planta faz a fotossíntese? Para fabricar glicose. E nós obtemos a energia de onde? Comendo coisas que têm glicose, beleza? Mas a verdade é que tanto a planta quanto nós precisamos pegar essa glicose e transformar numa forma utilizável de energia, que é o que a gente chama de ATP, beleza? É por isso que a planta, e muitos estudantes de vestibular confundem um pouco isso, as plantas, os vegetais têm cloroplasto para a realização de fotossíntese e tem a mitocôndria para produzir ATP, para realizar um processo que a gente chama de respiração celular. Tem gente que pensa assim, não, mas a planta ela já tem cloroplasto, então ela já produz energia. Não, calma. O cloroplasto é para a produção de glicose, para a produção de alimento. Mário, mas a partir dessa glicose não vai ser produzida energia? Vai, mas aí é na mitocôndria, beleza? São dois processos diferentes. Um é a obtenção do alimento, o outro a produção de energia a partir deste alimento, beleza? Mário, mas eu já ouvi falar que para produzir glicose, na fotossíntese a planta gasta ATP, é verdade? Sim, ela tem algum gasto de ATP para produzir glicose, mas ela usa essa glicose para produzir mais ATP, tipo investimento. Você coloca um pouquinho de ATP para a produção de glicose, mas a partir dessa glicose você produz muito mais ATP do que você investiu, beleza? Então essa é a ideia. Então, tanto plantinhas quanto animais terão mitocôndria, porém somente os vegetais terão ali os cloroplastos, beleza? Mário, você está falando de ATP, que desgraça é essa? Então, o ATP é uma molécula química chamada de adenosina trifosfato, isso porque ela tem a adenina, que vocês até conhecem, já ouviram falar lá nas moléculas DNA e RNA, tem a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, que vocês também já ouviram falar, tem no RNA, e tem 3 grupos fosfatos, né? Por isso que é a adenosina trifosfato, que tem 3 fosfatos, beleza? Qual é a ideia? Toda a energia que chega até os seres vivos vem do Sol. Mário, eu sou movido a energia solar? Indiretamente, sim. Na verdade, essa energia vem do Sol, ela vai ser absorvida pelos seres que fazem fotossíntese e vai ficar armazenada numa molécula de glicose. E qual é o trabalho que a gente precisa até agora? Pegar essa molécula de glicose, quebrar ela todinha, e a energia do Sol que foi armazenada nela, agora a gente vai ter que transferir para uma molécula que a gente chama de ATP, que é a molécula que a gente consegue realmente, de fato, utilizar para fornecer energia para as reações químicas do nosso corpo, enfim, para todos os processos metabólicos, tá bom? Mário, mas onde fica essa energia? Essa energia ela fica na ligação entre um fosfato e outro, tá? Você tem ali os 3 fosfatos e entre um e outro, aquela ligação química é a energia realmente armazenada vinda lá da glicose, que veio também do Sol, beleza? E para conseguir realmente usar essa energia para as reações químicas do corpo, a gente precisa quebrar esta ligação. Então, quando a gente quebra essa ligação entre um fosfato e outro do ATP, a gente vai transformar esse ATP em outras moléculas com menos fosfato, tá bom? Então, funciona assim. Você tem lá o ATP contendo 3 fosfatinhos. Aqui no meu esquema, que vocês vão ver na tela de vocês, são 3 bolinhas laranja da cor do fator, beleza? E aí, quando quebramos essa ligação entre um fosfato e outro, perde-se um fosfato e aquilo que era ATP, adenosina trifosfato, passa a ser ADP, adenosina difosfato. E aí preciso de mais energia, vou lá e quebro outra ligação. E aí a gente perde mais um fosfato. O que era ADP, adenosina difosfato, passa a ser AMP, adenosina monofosfato. Mário, mas preciso de mais energia. Pô, vai chegar um ponto que vai ficar tenso, né? E aí não vai ter mais energia. E aí você vai morrer. Não, a gente não quer que isso aconteça, não queremos morrer, não deve ser legal. Nunca morri para saber, mas espero não ter que experimentar agora para saber se é legal ou não, beleza? Principalmente diante da situação que a gente está vivendo aí de coronavírus.
mas a verdade é que o nosso corpo não quer, né, deixar o ATP se esgotar totalmente, né, o ADP, o AMP, se esgotarem a ponto da gente não conseguir ter mais energia. Então, quando a gente começa a diminuir o nível de ATP e aumentar os níveis de ADP e AMP, é um sinal de que você está precisando regenerar mais ATP. E como é que se regenera a ATP? Adicionando fosfato ao ADP, para que você tenha, então, botando um fosfatinho a mais no ADP, você vai ter ATP, ou botando mais 2 fosfatos no AMP, para que você volte a ter ali o ATP, beleza? Essa adição de fosfato, que é o que a gente chama de fosforilar, então realizar uma fosforilação nada mais é do que adicionar fosfato. Vocês fazem isso o tempo todo, vocês estão aí na casa de vocês agora fosforilando, chega para tua mãe e fala: mãe, tô fosforilando no meu quarto, né, com os meus amiguinhos que vieram estudar comigo. Ela vai ficar emocionada, porque ela vai entender que você está apenas adicionando fosfato ali ao AMP e ao ADP para formar ATP, beleza? Agora, essa fosforilação, ela pode acontecer basicamente de 2 maneiras, tá? E por que a gente precisa fazer isso? O ATP não é armazenável. Então, por mais que você fale assim: Maria, eu vou ficar de noite deitado, amarradão, tranquilo, não vou gastar energia. E aí, essa energia que eu for acumulando ao longo da noite, eu uso durante o dia de boa. Não, você não consegue armazenar. Então, o tempo todo você produz o ATP, você gasta o ATP. Produz o ATP, gasta o ATP. Logo, você precisa, então, continuamente de um processo de fosforilação acontecendo. Na natureza, a gente vê 2 tipos, tá? A gente tem a fosforilação que a gente chama de fosforilação oxidativa, que nada mais é do que a quebra da glicose para a produção de ATP. É um processo que a gente vai estudar com mais detalhes nesse primeiro momento. E temos uma outra fosforilação, só que essa, ao invés da energia para ligar um fosfato ao outro vir da glicose, ela vem diretamente do sol. E aí, obviamente, você não pode fazer, que é a fotofosforilação. Quem é que faz fotofosforilação? Apenas os vegetais, beleza? Apenas os seres fotossintetizantes usam a energia da luz para ligar um fosfato no outro, então fazer ali a fotofosforilação, beleza? Esse primeiro processo de fosforilação oxidativa, onde ele acontece? Dentro da mitocôndria. Na verdade, ele começa fora, no citoplasma, e depois ele termina lá na mitocôndria, num processo famosíssimo chamado de respiração celular, que é o processo que a gente vai se dedicar a estudar a partir de agora, beleza? Então, nesse primeiro ponto, o que a gente entendeu? Precisamos de energia, a energia vem dos alimentos, e essa energia que a gente pega do alimento, principalmente a partir de carboidratos convertidos em glicose, a gente utiliza para regenerar continuamente o ATP, que é a molécula de adenosina trifosfato, que tem energia entre as suas ligações de fosfato, que quando precisamos a gente quebra essa ligação e aí a energia fica disponibilizada. Para não ficar sem ATP, precisamos regenerar fosforilando continuamente. Então, vamos lá para o nosso primeiro processo de fosforilação oxidativa.